Então vamos lá, Mateus capítulo 11, a partir do verso 2. O texto diz assim: quando João, no cárcere, ouviu falar das obras de Cristo, mandou que seus discípulos fossem perguntar: você é aquele que estava para vir ou devemos esperar outro? Então Jesus lhes respondeu: voltem e anunciem a João o que estão ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Verso 7. Quando os discípulos de João foram embora, Jesus começou a dizer ao povo a respeito de João: o que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? O que vocês foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Os que vestem roupas finas moram nos palácios reais. Sim, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhes digo, e muito mais do que um profeta. Esse é aquele de quem está escrito: eis que eu envio adiante de você o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de você. Em verdade lhes digo, entre os nascidos de mulher, não apareceu ninguém maior do que João Batista, mas o menor no reino dos céus é maior do que ele. Enquanto lia esse texto a respeito de João Batista, algo chamou a minha atenção. Em primeiro lugar, foi a fraqueza, a limitação, que a gente poderia chamar aqui da humanidade de João Batista. O mesmo João que um dia aponta para Jesus anunciando: esse é o Cristo, agora está numa verdadeira crise de fé ou de incredulidade. Ele manda, o Evangelho de Lucas diz lá no capítulo 7, no verso 18, que ele mandou 2 discípulos. Os discípulos vieram contar a João tudo que Jesus estava operando. Lucas 7, 17 nos mostra que a notícia do que Jesus fazia se espalhou não só por toda a Judéia, mas por toda aquela região. A notícia chega à prisão de João. Acredita-se que ele estava na fortaleza de Maqueiros. E nesse momento, ele manda que 2 desses discípulos que vão levar as notícias perguntem a Jesus: você é mesmo aquele que havia de vir? E de repente nós temos esse camarada, que foi o precursor do ministério de Jesus, apontando, e daqui a pouco eu vou dar detalhes de como ele falou acerca do Cristo de uma forma muito veemente e contundente. Agora ele está em dúvida. Interessante que nós vamos perceber o Senhor tratando com a dúvida dele. Ele manda um recado de volta através dos mensageiros, não apenas detalhando os milagres que ele está fazendo, mas também dizendo: bem-aventurado é aquele que não encontra em mim causa de tropeço. Em outras palavras, Jesus estava dando presta atenção no João, dizendo: fique esperto, depois de ter crido, entendido quem eu sou, você não pode encontrar em mim causa de tropeço. Isso significa o quê? Que Jesus reconhece a falha de João, decide tratar com ela. Mas o que me chamou a atenção no texto não foi mera e simplesmente essa primeira parte. É a consideração de Jesus do que eu vou chamar aqui hoje de os 2 lados da moeda. Ele considera o aspecto negativo de uma falha de João, que precisa de conserto. Mas ele vira para a multidão e ele começa a falar a respeito de João Batista, colocando ênfase em tudo o que de positivo João tinha. Na verdade, ele não só apresenta que João, além do aspecto falho, também tinha virtudes, cumpriu um propósito divino, mas a maior ênfase foi colocada justamente nesse aspecto positivo. E eu quero, de alguma forma, tentar trazer uma mensagem a você da forma mais resumida antes de detalhá-la aqui. A ênfase, o resumo, a resenha do que eu quero apresentar aqui hoje é que nossos erros precisam ser reconhecidos, até porque, sem ser reconhecidos, eles não serão tratados, mas eles não precisam, nem devem, nos definir. Jesus vira para a multidão e diz: deixa eu dizer para vocês quem é João. Ele acabou de ver a falha de João, ele não vai tocar no assunto da falha. Ele vira para a multidão e diz: não tem ninguém no reino de Deus maior do que João. Em outras palavras, ele está dizendo: eu tenho uma forma de olhar toda peculiar. E o tema da minha mensagem hoje é como Deus nos vê. Entender como Deus nos vê vai nos ajudar como nós devemos olhar para nós mesmos. Vai ajudar-nos a olhar da forma correta para as outras pessoas. Então, com isso em mente, eu queria que você me acompanhasse. Hoje em dia, muitas pessoas estão usando frases aí, quer seja dentro da psicologia, dos treinamentos do coaching, de crenças limitadoras. A verdade é que a Bíblia fala sobre essas coisas há muito tempo.
Quando você vê gente se enxergando da forma errada, se olhando da forma errada, isso vai trazer limitação. Não apenas emocional, não apenas natural, mas mesmo no aspecto espiritual. Quando aqueles 10 dos 12 espias enviados por Moisés voltam de espiar a terra, o relato deles para Moisés é: éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. E porque se viam da forma errada, não puderam entrar na terra prometida. 2 deles não se viam como gafanhotos. Josué e Caleb se levantam e diz: ausentou-se deles a sua segurança. O Senhor é conosco, nós vamos consumi-los como pão. Eles tinham uma forma completamente diferente de olhar não só as circunstâncias, não só o inimigo, mas olharem-se a si mesmos, porque eles entenderam a forma como Deus os via. E eles foram os únicos de uma geração inteira que entraram na terra. Então acredito que o entendimento errado te leva a uma crença errada, e uma crença errada vai sempre te levar para o lugar errado. Mas o entendimento correto vai te levar a uma crença correta, e a crença correta vai te levar para o lugar certo. E eu queria que a gente pudesse trabalhar isso, trazendo um pouquinho mais de fundamento bíblico. Então eu vou dividir essa mensagem em 3 aspectos, né, de uma mesma verdade, se complementam. De um lado, nós vamos analisar a fraqueza humana. Depois, nós vamos falar desses 2 lados da moeda, que também a nossa vida não consiste só de fraquezas e limitações. Mas em terceiro e último lugar, nós vamos mostrar que Deus sempre dá mais ênfase ao aspecto positivo do que ao negativo, e qual é a lição prática que isso deve trazer aos nossos corações. Então vamos falar desse elemento, né, de fraqueza humana. Como dissemos, João Batista está preso pela execução do seu ministério e pelo cumprimento do propósito. Ele enfrenta João Batista, né? Jesus vai dizer depois, perguntar para a multidão: o que é que vocês foram ver? Um caniço agitado pelo vento? Era uma maneira de falar de algo que era volúvel. Aliás, acredita-se que uma das razões pelas quais o nome de Pedro foi mudado de Simão para Pedro é que Simão significa cana. E ela simplesmente tem essa figura, uma cana que é agitada, balançada pelo vento, é inconstante. Interessante que num momento de inconstância de João, Jesus se levanta para dizer ao povo que ele não era inconstante. Jesus não está deixando de reconhecer a falha do momento, mas ele estava dizendo que a falha não o definia. Mas é interessante que a Bíblia apresenta uma figura dos homens de Deus, fazendo com que eu e você lembremos que eles eram gente como a gente. O contraste entre o início e o fim do ministério de João Batista é muito grande. Talvez você não lembre de todos os detalhes de como foi que ele anuncia a vinda do Messias. O Evangelho de João é quem mais provê detalhes em relação a essa mensagem de João Batista, o precursor de Cristo. Mas eu quero ler aqui o Evangelho de João, no capítulo 1, do versículo 29 ao 34, que diz assim: no dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifestado a Israel. E João testemunhou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo, pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Numa época onde muitos estavam naquela ansiedade de saber quem era o Messias. No início do próprio ministério de João Batista, ele começa a produzir uma mobilização tão grande com o batismo de arrependimento que ele praticava, que as autoridades de Jerusalém mandam mensageiros para perguntar: quem é você? Ele responde: não sou o Cristo. Né? A pergunta deles, já entendida por João, e ele dá logo a resposta. Está todo mundo na expectativa de quando se cumprirá a promessa da vinda do Messias. Eu não sou ele. Eu apenas vim como seu precursor. Eu sou apenas uma voz. Ele já estava dando testemunho, está para acontecer. Mas no momento que Cristo entra no cenário e diz: é dele que eu estava falando o tempo todo. Ele diz: o mesmo Deus que me enviou a pregar essa mensagem a vocês tinha me dado um sinal, que eu veria o Espírito descer sobre ele como pomba. Eu vi, eu testifico. Esse é o Filho de Deus. João Batista se levanta, né? E o peso do ministério de João Batista não pode ser esquecido nessa avaliação. Certa ocasião, Jesus foi indagado pelos fariseus e antes de dar a resposta, ele disse: se vocês responderem a minha pergunta, eu respondo a de vocês. A Bíblia diz que Jesus retribui outra pergunta dizendo: o batismo de João era de Deus ou era dos homens? E eles começam a confabular entre eles, diz: se a gente responder que era de Deus, ele vai perguntar por que é que nós não aceitamos.
Se a gente responder que era dos homens, nós estamos lascados, que o povo considera profeta e vão se levantar contra nós. Isso nos ajuda a medir a popularidade, a força do ministério de João Batista. O impacto que esse homem teve. No entanto, depois de tudo aquilo, ele começa a entrar, né, no que alguns poderiam classificar aí, né, do ostracismo, do esquecimento. Seus discípulos começam a ficar incomodados. Olha, aquele de quem o Senhor anunciou está batizando mais gente do que você. Ele diz, não convém que ele cresça, que eu diminua. Eu sou só um precursor. É ele que tem que aparecer, é ele que tem que brilhar. No entanto, João Batista, pela sua firmeza de uma mensagem contra o pecado, né, chamando o povo ao arrependimento, ele confronta o rei Herodes, dizendo, não é lícito você casar com a mulher do seu irmão. E isso trouxe a ele um alto preço. João Batista foi preso. Como dissemos, acredita-se, né, que na fortaleza de Maqueiros, hoje território da Jordânia. E não basta apenas ter sido preso. Dentro de não muito tempo, João seria sentenciado à morte. Esse homem, com certeza, está cheio de dúvidas. É muito difícil a gente tentar ser claro a respeito daquilo que a Bíblia não foi. No entanto, quando nós olhamos para alguém que tinha uma estrutura parecida com a minha, parecia com a sua, dá para entender que ele tinha dúvidas. Tiago, capítulo 5, versículo 17, fala a respeito de Elias, dizendo, Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Em outras palavras, quando a Bíblia mostra que ele tinha altos e baixos, é apenas para nos informar que, como diziam os antigos, ele era farinha do mesmo saco, gente como a gente como eu e você. Um camarada que uma hora faz descer fogo dos céus e vê a nação cair de joelhos gritando só o Senhor é Deus, o que normalmente eu classifico como um dos maiores cenários de avivamento que você encontra no Velho Testamento. Mas depois vai se enfiar numa caverna e já no caminho do deserto, antes de chegar na caverna, está dizendo para Deus, melhor me é morrer do que viver. Um camarada num nível de frustração profunda a ponto de dizer diante de Deus, eu não sou melhor do que meus pais. Embora eu não consigo ter nenhuma informação do que seus pais tenham feito. Elias é um dos maiores vultos do Velho Testamento, junto com Moisés, são considerados os maiores vultos do Velho Testamento, mas ele tem lá os seus motivos para estar tão frustrado a ponto de desistir do ministério e desistir da vida. O livro de Jeremias, outro que tem chamado muito minha atenção nessa semana, na nossa leitura aí dos 100 dias na palavra, no capítulo 20, nos versículos 7 e 8, Jeremias diz assim para Deus, tu me persuadiste, Senhor, e eu fui persuadido. Foste mais forte que eu e prevaleceste. Em outras palavras, está dizendo, o Senhor me convenceu a ir para o ministério, anunciar a sua palavra, e eu acreditei em você. Resultado, ele diz, sou motivo de riso o dia inteiro. Todos zombam de mim, porque sempre que falo tenho que gritar e clamar violência e destruição. Por causa da palavra do Senhor, sou objeto de deboche e de zombaria o tempo todo. A crise de Jeremias chega a tal ponto que nos versículos 14 a 18 de Jeremias 20, você vai ver ele amaldiçoando o dia em que nasceu e chegando ao ponto de desejar a morte, usando para isso uma alegoria. Eu quisera ser um aborto que sequer saísse do ventre da mãe. Pastor, isso era gente do Velho Testamento, que não tinha o Espírito Santo como agente. Bom, João Batista, que mencionamos e está em crise, foi cheio do Espírito Santo desde o ventre da mãe. O apóstolo Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, nascido de novo, diz em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 8, não queremos, irmãos, que vocês ignorem a natureza das tribulações que nos sobrevieram quando nós estivemos na Ásia. Ele diz a ponto de desesperar da própria vida. Um gigante da fé como aquele, dizer, eu desesperei da própria vida. Isso significa o quê? Que Deus o tempo todo quer lembrar a mim e a você da nossa fragilidade, da nossa humanidade, da nossa carnalidade e de quão limitados nós somos. Eu fico tentando imaginar o que passava na cabeça de João Batista. Essa semana, tentando refletir sobre o assunto, fui consultar muitos materiais de referência. É interessante como a maioria deles tenta especular, né, a respeito do que levou João Batista a essa crise, a esse lugar de dúvida. Entre esses, me chamou a atenção o material do pastor Hernandes Dias Lopes, no seu comentário expositivo do Novo Testamento. Ele elenca 4 possibilidades. Todas elas, acredito, serem muito prováveis, pela lógica, não podemos, né, simplesmente ser categórico e dizer aconteceu, mas faz muito sentido quando você considera todos os elementos aí da natureza humana.
Dentro dessas 4 possibilidades, ele apresenta a primeira, os questionamentos, possíveis questionamentos de João. Como conciliar as maravilhas que Jesus opera com a dolorosa situação que o atinge? Ele está na cadeia. A situação dele não é nada boa. Ele foi o precursor de Cristo. Cristo está fazendo coisas extraordinárias pelos outros, mas não parece estar fazendo em favor dele. Se você ainda não teve esse tipo de crise, pode ter certeza que é uma questão de tempo, ela vai acontecer. Há momentos onde a gente está vendo, reconhecendo, Deus faz, mas parece que é para os outros, não é para mim. A segunda coisa que ele destaca é como conciliar o silêncio de Jesus com a urgente necessidade do seu precursor. Mesmo deixando de lado que Jesus ou Deus não tem intervido de uma forma direta, Jesus não parece ter se levantado em sua defesa, não parece ter falado a respeito de nada em relação ao assunto, e de alguma forma existe alguma coisa incomodando João. Eu estou aqui esquecido. Outra possibilidade, como conciliar a não intervenção de Jesus com a mensagem de juízo que ele anunciara sobre o Messias. Ele tem nas suas mãos a pá. Ele vai separar a palha, ele vai queimar em fogo inextinguível. Em quarto e último lugar, ele diz, a dúvida de João é alimentada não pelo calabouço, mas por expectativas não correspondidas. A maioria das pessoas não esperava no Messias um Salvador espiritual. Esperava um Salvador natural. Havia promessas sobre os impérios mundiais. Deus antecipa a Babilônia, o reinado dos Medo-Persas, a Grécia de Alexandre o Grande, o reinado de Roma, antes deles terem estabelecidos. O Senhor mostra na visão de Daniel 2, daquela estátua com a qual Nabucodonosor sonhou, que haveriam 4 impérios. Mas nos dias do 4º império haveria uma intervenção. A Bíblia diz que uma pedra cortada sem auxílio de mãos atinge a estátua nos pés. Cada mudança de metal, a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze, depois as pernas e os pés de ferro. Cada mudança de metal na estátua indicava uma mudança de reino. Como a pedra atingia a estátua nos pés, acreditava-se que o Messias viria nos dias do 4º império. Eles estão vivendo os dias do 4º império. A ansiedade sobre a manifestação do Messias, ela é visível, em relação a todo mundo. A própria mensagem de Jesus, ele se levanta dizendo, o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. É nesse ambiente de expectativas que todo mundo está imaginando, ele vai destronar os romanos. Eles não apenas imaginavam que o Messias os libertaria do jugo desses impérios, mas eles acreditariam que eles assumiriam esse lugar de reinado. É por isso que você vai ver os discípulos dizendo para Jesus, quando o Senhor se assentar no trono da sua glória, eles não estavam pensando num trono espiritual. Tiago e João têm a ajuda de sua mãe, que vai interceder para Jesus. Permite que meus filhos se assentem, um à sua direita, outro à sua esquerda. O que ela estava dizendo? Deixa um ser ministro da fazenda, o outro do planejamento. Deixa a faca e o queijo na mão da família. E de alguma forma Jesus não fez nenhum movimento nesse sentido. Não está estabelecendo o nível de juízo que eles esperam. E há dúvidas por expectativas não correspondidas. Interessante que Lucas capítulo 7 nos dá um detalhe específico que Mateus não especifica. Diz que quando os mensageiros chegam com a pergunta, é você mesmo, ou temos que esperar outros? Jesus vai, cura os enfermos, e depois de os curar, ele volta e diz, agora vão contar para João o que vocês viram. Até então nós sabemos que as notícias do que Jesus está fazendo estão correndo por aí e chegaram em João. Tudo começou com João ouvindo sobre os milagres. Mas agora Jesus opera os milagres na frente desses 2 discípulos. E diz, volte contar para ele. Volte anunciar para ele. Que os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados. E aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Todos esses também eram sinais ligados às profecias a respeito do Messias. É como se Jesus estivesse tentando ajustar o foco e dizendo, você não viu aquela outra parte que estava esperando, mas essa que também foi anunciada e prometida já está se cumprindo. E é nesse momento que Jesus presta atenção em João, através de seus discípulos. E bem-aventurado é aquele que não se escandaliza, que não acha em mim causa ou motivo de tropeço. Nesse momento nós temos um desenho da fragilidade de João, que faz com que eu e você lembremos da nossa. Mas o ponto interessante é que, embora Jesus não possa ignorar isso, ele não vai enxergar só isso. Quando os discípulos saem,
Alguns acreditam que Jesus vai falar de João daquele jeito depois para justificar uma exposição de João causada pelos próprios discípulos. Eu, particularmente, não creio que toda a conversa de Jesus era feita em público. Eu, particularmente, acredito que eles fizeram uma pergunta. Jesus opera milagre. Jesus volta para eles, responde a pergunta e diz, vai para João. Quando eles vão embora, agora Jesus se vira para a multidão. E a minha leitura sobre esse episódio é, deixa eu falar para vocês quem é João. Versículo 7 diz que foi depois que eles foram embora. Então ele começa a dizer, o que é que vocês saíram a ver? Um caniço agitado pelo vento, alguém constante? Jesus diz, não. A primeira afirmação de Jesus me parece ser, o que eu vi nesse momento, no comportamento de João, não faz com que eu defina. Alguém diz que você não pode avaliar um time por uma única partida. Tem que ser por todo o campeonato. Jesus está agindo de uma forma parecida. Um time pode ter jogado muito bem uma partida e jogar ruim todo o restante do campeonato. Ou o contrário, ele pode ter jogado muito mal a partida e ter um alto desempenho, uma alta performance no restante do campeonato. Então, normalmente, a gente diz, você não vai avaliar o time por uma partida. Naquele momento, Jesus está dizendo mais ou menos o seguinte, eu vi a partida ruim, mas isso não define o time. Eu sei quem é esse time. E ele começa agora a trazer um destaque sobre João. Ele diz, vocês acham que ele é um profeta? Ele está num patamar superior. Dentre os nascidos de mulher, não há ninguém maior do que João Batista. Ele é o cumprimento da profecia de Isaías, de alguém que iria à minha frente. E agora Jesus começa a exaltar todas as virtudes que deveriam ser exaltadas a respeito de João Batista. Isso significa o quê? Que ele vai levar em conta os dois lados da moeda. Ele não vai ignorar as nossas falhas e limitações. Até porque, se ele não as reconhece, se ele não botar o dedo na ferida, se não nos ajudar a enxergar, nós não podemos ser tratados e não iremos crescer, não haverá aperfeiçoamento. Mas, de uma maneira muito precisa, o posicionamento de Jesus é dizer, mas João não é só isso. Então, olhar para essa declaração, mesmo depois da exortação, bem-aventurado aquele que não acha em mim causa de tropeço, o que me ensina que ele não ignora nossas falhas, ele também não quer que a gente ignore. Porque, gente, não é fácil enxergar as nossas falhas. Jesus disse que a gente tem a capacidade de enxergar o cisco no olho do irmão, mas não vê a trave no nosso. Então, o nosso problema não é enxergar a falha, porque se eu vejo o cisco no olho do meu irmão de longe, um errozinho à distância, significa que o meu problema não é ver erro, o meu problema é enxergar os meus. Salmo 19, 12 tem uma oração, e nela o salmista diz, quem pode discernir os seus próprios erros? Ele chega ao ponto de orar para Deus, purifica-me tudo os que me são ocultos. Ele está dizendo, eu não dou conta de enxergar todas as minhas mancadas. E até por isso, de vez em quando, Deus precisa permitir que essa nossa limitação e essas fraquezas venham à tona. Se elas não vierem à tona, se elas não surgirem, se a gente não for confrontado por elas, não haverá crescimento, não haverá tratamento. Eu me lembro de 26 anos atrás, uma mensagem que eu ouvi do pastor Francisco. Estávamos iniciando um trabalho lá em Guarapuava. Ele estava conosco, era uma reunião pequena, dentro de uma casa. Enchemos de gente em tudo quanto é cômodo que desse para ouvi-lo, mas era uma reunião menor. Eu me lembro do Francisco, com aquele jeito específico dele, né? Começando a mensagem, ele diz, o tema da minha mensagem hoje é, qual foi a última vez que o galo cantou na sua vida? Foi um dos temas mais incomuns de mensagem que eu tinha ouvido. Eu imaginei, falei, ele vai falar de Pedro, do canto de galo na vida de Pedro, que não tem outra passagem, de fato foi o que ele fez. Mas ele mexe no fato de que Jesus, na última ceia, quando anuncia aos discípulos que um iria traí-lo, Pedro se levanta para fazer promessas. João capítulo 13, versos 37 e 38, nos informa o seguinte, Pedro diz, Senhor, por que não posso segui-lo agora? Darei a minha vida pelo Senhor. Jesus respondeu, você dará a sua vida por mim? E verdade, em verdade lhe digo, antes que o galo cante 3 vezes, você me negará. Jesus está dizendo, daqui a pouco, Pedro, você vai entrar em contato com a sua humanidade, com a sua fragilidade. Pedro, nem você se enxerga. Você acha que você é o cara, mas eu vou dar uma espetada e murchar essa bola que você acha que está muito cheia. Era como se Jesus estivesse dizendo, eu vou denunciar você para você mesmo. Eu vou te colocar em contato com a limitação
que você não está enxergando, para que você descubra quem de fato você é. Segundo Francisco, naquele dia, ele diz: o cantar do galo é um alarme de Deus na nossa vida, para nos lembrar que a gente não é tudo aquilo que a gente acha que é. O interessante é que Jesus não deixou o assunto morrer aí. Depois da ressurreição, João capítulo 21 nos mostra que ele encontra Pedro. Pedro tinha voltado a pescar, o Senhor aparece para eles na praia, comem juntos, e daqui a pouco Jesus começa a caminhar à parte com Pedro e tem uma conversa com ele. Dos versículos 15 a 17 de João 21, nós temos a informação de que Jesus pergunta por 3 vezes: Pedro, tu me amas? E Pedro responde: tu sabes que eu te amo. Mas tem um jogo de palavras no grego que pode sugerir uma resposta diferente da altura da pergunta. Jesus pergunta: tu me amas? Agapau. Agapau é uma derivação de ágape, do amor sacrificial. A resposta de Pedro para Jesus é: tu sabes que eu te amo, filéu. Filéu, amor de amigo, amor de irmão, fraternal. Alguns acreditam que a resposta dele é mais ou menos o seguinte: amar eu amo, mas não é aquela Brastemp, não é aquelas coisas. Algumas traduções optaram por uma resposta: tu sabes que eu gosto de você. Em outras palavras, Pedro está dizendo: eu achava que era o cara, que eu estava pronto para morrer pelo Senhor, e descobri que eu não estou com essa bola toda. Mas ali nos versículos 18 e 19 de João 21, o Senhor fala algo muito importante para Pedro. Ele diz assim: em verdade lhe digo, que quando era mais moço, você se cingia e andava por onde queria, mas quando for velho, estenderás as mãos, outro cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte Pedro havia de glorificar a Deus. E depois de falar assim, Jesus acrescentou: siga-me. Olhe para cá um pouco. Estenderás as mãos. A Bíblia diz que Jesus dá esse sinal para dizer com que tipo de morte Pedro iria glorificar a Deus. Morte por crucificação. Quando era garoto e lia a Bíblia, eu achava que só Jesus e aqueles 2 bandidos em toda a história da humanidade tinham sido crucificados. Demorou para eu entender, estudando a história, que o Império Romano crucificou incontáveis milhares de pessoas. Era uma das formas mais comuns de execução naqueles dias. Então Jesus está anunciando que Pedro vai morrer, e isso é uma boa notícia, pastor Luciano? É, porque Pedro tinha dito: eu estou pronto para morrer por você. Na primeira chance fugiu, provou que não estava. Agora Jesus está olhando para Pedro e dizendo: Pedro, quando eu olho para você, eu não enxergo a falha do seu passado. Eu não enxergo a limitação do seu presente, onde hoje você reconhece que não me ama como achava que amava. Eu olho para o seu futuro e eu vejo que você vai se tornar alguém que vai estar disposto a entregar a sua vida por mim. Em outras palavras, ele estava dizendo: você vai ter uma segunda chance. E nela, você vai provar que cresceu, que amadureceu, que alcançou esse nível e esse lugar. O que é que Jesus está dizendo? Pedro, eu não vou definir você pelo fracasso do passado. Eu não vou definir você pela limitação do presente. Eu estou de olho aonde você vai chegar. E sabe, ele não apenas consegue olhar os 2 lados da moeda, mas na verdade eu diria que ele consegue botar muito mais ênfase no aspecto positivo do que no aspecto negativo. João Batista era fraco ou forte? Os 2. Deus não ignorava a dúvida e o momento difícil que ele estava enfrentando no cárcere. Jesus tomou conhecimento disso. A diferença é que ele não decide defini-lo por aquilo. Então nós podemos dizer, diante da pergunta se João Batista era fraco ou forte, os 2. E tinha seus momentos de fraqueza. Mas ele também tinha os seus momentos de força. E Jesus não só está olhando e dizendo: esse camarada tem as 2 coisas. A maior ênfase é colocada no aspecto positivo. Isso vai nos levar ao nosso terceiro ponto. O primeiro é reconhecer a fragilidade dele. O segundo é entender que Deus olha os 2 lados da moeda. Ele não vê só o aspecto negativo. Mas mais do que só dizer, ele olha as 2 coisas. Eu quero, em terceiro e último lugar, destacar onde a ênfase maior é colocada. E eu quero te dizer que isso não diz respeito só à forma como Deus olha para pessoas. E obviamente, se Ele nos olha dessa forma, Ele tem uma expectativa de que eu e você possamos seguir o seu padrão. Mas Ele também nos orienta a trabalhar assim em relação às circunstâncias. Quando se fala do Evangelho, você não vai encontrar lugar nenhum na Bíblia Deus
né, de alguma forma maquiando as coisas e tentando apresentar um evangelho como se fosse só alegria, sem nenhum tipo de problema. Em João 16, 33, Jesus claramente diz, no mundo tereis aflições. Ele está dizendo, vocês vão enfrentar uns apertos. Mas ele diz, mas tenham bom ânimo. Senhor, é para ter bom ânimo por causa das aflições? Não, não é por causa, é apesar delas. Vai ter aflições, mas a vida cristã não é definida só por aflições. E vocês não podem colocar o foco só no aspecto negativo. Em Romanos 8, 18, Paulo diz, eu tenho por certo que as aflições desse tempo presente não podem se comparar com a glória que em nós há de ser manifesta. Então a Bíblia não ignora a realidade das aflições, mas o tempo todo ela está dizendo, não dê moral demais para elas. Não supervalorize. E 2 Coríntios 4, no versículo 17, Paulo diz, porque a leve e momentânea tribulação. Ele começa usando esse termo, leve e momentânea tribulação. Não pode se comparar com o eterno peso de glória. Então pega essa ideia leve de um lado, pesado do outro. E você vai entender que Paulo está apresentando aqui uma figura, uma alegoria da balança romana. Aqueles dois pratos que precisavam se equilibrar. Aliás, a gente fala da balança romana, mas quando era garoto e ia com a mamãe à feira, ainda havia esse tipo de balança. Não só dos pratos, mas muitas vezes aquele peso padrão sendo definido e depois o que se comprava, fosse cereal, algum legume, né, sendo colocado até que se equilibrasse. O que ele está dizendo é que tribulação é leve, mas a glória tem peso. Ele está dizendo que quando você bota as duas coisas na balança, a glória pesa muito mais. Em outras palavras, ele está dizendo, nós não vamos fingir que não tem tribulação, mas nós não vamos dar muito valor. Ela nunca terá o mesmo peso que a glória. Então o mesmo Deus que trata dessa maneira com as circunstâncias, Ele trata comigo e com você, e com aquilo que eu e você poderíamos chamar dos aspectos negativos e positivos da nossa vida. Jesus coloca ênfase no todo da vida de João Batista, não naquele momento de dúvida. Interessante que se a gente falar só de João Batista, a gente não poderia estabelecer ou definir aqui uma doutrina. A Bíblia diz que é por boca de 2 ou 3 testemunhas se estabelecem toda a questão. É por isso que a gente sempre precisa de mais textos para dar respaldo a qualquer afirmação. Mas vamos olhar, por exemplo, para a vida de Davi. Muitas páginas da Bíblia foram dedicadas à vida de Davi, sem contar os salmos e os escritos do próprio Davi. A Bíblia não ignora, não esconde o pecado de Davi. A maioria de nós fala do pecado de Davi apenas como se fosse o adultério com Batseba. O adultério foi só o começo de algo que ganhou contornos bem mais horrendos do que o adultério inicial. A maioria de nós esquece a execução de Urias, o homicídio praticado. Mas sabe o que é interessante? Apesar da Bíblia não esconder isso e apresentar essa história, a ênfase a respeito de Davi nunca é colocada no seu pecado. 1 Reis, capítulo 15, verso 5, diz assim, porque Davi fez o que era reto aos olhos do Senhor, e não se desviou em nada daquilo que o Senhor lhe havia ordenado em todos os dias da sua vida, a não ser, no caso de Urias, o Eteu. Na hora de resumir a vida de Davi depois da sua morte, a Bíblia não está dizendo, pois é, era aquele malandro, aquele adúltero e homicida. Sabe como Deus retrata a vida de Davi dessa forma? Ele fez o que era reto aos olhos do Senhor. Não se desviou em nada do que o Senhor ordenou em todos os dias da sua vida, a não ser no caso de Urias. Aliás, a própria ênfase aqui é muito mais no homicídio de Urias do que só no adultério de Batseba. Deus está dizendo isso é exceção. Isso não foi a regra e o padrão de conduta. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu me recuso a definir Davi por um tropeço. Eu vou olhar o todo da vida dele. Quem está entendendo, diga amém. Ah, pastor, isso é um texto. Ok, vamos para o Novo Testamento. No Novo Testamento ele é chamado de profeta, por Jesus e pelos apóstolos. Em Mateus 22, 43, Jesus diz que Davi falava pelo Espírito de Deus. Em Atos 2, 29 e 30, Pedro, pregando no dia de Pentecostes, se refere a Davi como um profeta. Em Atos 4, 25, ele é chamado de servo de Deus. O Cristo é apresentado como filho de Davi, aquele que viria da linhagem de Davi e depois da sua vinda continua sendo chamado dessa mesma forma, dessa mesma maneira. O tabernáculo de Davi é o único mencionado no Novo Testamento
da parte de Deus, como aquilo que Deus sentia falta e iria restaurar. Todo o relato e a história a respeito de Davi, apresentada por Deus, nos ajuda a entender o seguinte: Deus está dizendo, eu não fiz vista grossa porque ele cometeu, mas isso não vai fazer com que eu o defina. Vamos deixar um pouco Davi de lado e para a carta ao anjo da igreja de Éfeso. Se você puder, me acompanhe em Apocalipse 2. Eu vou ler dos versículos 2 até o 6. O Senhor começa falando com o anjo da igreja, que repassaria a mensagem a toda a igreja. O próprio Jesus envia um anjo, comunica a mensagem a João, e João é instruído a escrever a mensagem no formato de uma carta, para que chegasse ao líder da igreja e isso fosse comunicado à igreja. No verso 2, o Senhor começa dizendo assim: conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e que, pois aprovos, se declaram apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome, sem esmorecer. O que você viu ser destacado até agora? Só elementos positivos. Isso não é mera psicologia barata. Antes de colocar o dedo na ferida, antes de tratar de um momento ou de uma situação que precisava ser considerada como algo errado e a ser consertado, o Senhor começa a destacar todas as virtudes. Eu creio que era a forma de lembrar essa igreja. Deixa eu dizer para vocês como é que eu os enxergo. Em outras palavras, ele está dizendo: eu me recuso a definir vocês por um erro ou por um tropeço, mas também não vou ignorá-lo. Verso 4. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. Deus, então nós nos tornamos um caso perdido? Ele diz não. Verso 5, lembra de onde você caiu. Arrependa-se, volte à prática das primeiras obras. Ele está dizendo, eu posso colocar a sua vida nos trilhos de novo. Eu posso fazer com que tudo volte a fluir, como era antes do problema ter se instalado. E depois de dar esperança de restauração, ele lembra no verso 6. Primeiro ele diz, se você não arrepender, vai ficar ruim para o seu lado, eu vou tirar o seu candeeiro. O candeeiro era uma figura da igreja, e Deus está falando para o anjo da igreja, o ministério que eu te confiei, eu tiro, eu pego de volta. Mas no verso 6 ele diz, mas você tem a seu favor o fato de que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Esse era um grupo que por meio de uma doutrina enganosa promovia a prática do pecado. Em outras palavras, Deus está dizendo, vocês têm zelo por princípios. E ele começa e termina elogiando. Eu repito, isso não se trata de mera psicologia barata. Ele está dizendo, quando eu olho para você, o que te define é a sua história. Não é um único momento. Não é um tropeço. Nós precisamos entender esse aspecto em relação a Deus e a forma e a maneira como Ele nos trata. Quando a gente fala da dinâmica da vida cristã como um todo, há duas personagens e também os seus papéis que não podem ser ignorados quando a gente fala da relação da humanidade com Deus, envolvendo pecado, salvação e tudo mais. A primeira delas é Jesus, que é apresentado em 1 de João capítulo 2 como um advogado. A Bíblia diz que ele é o nosso advogado. E a pergunta é, por que eu e você precisamos de um advogado? Porque a Bíblia fala que há um acusador. Apocalipse capítulo 12, verso 10, fala de Satanás da seguinte forma, foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Se existe alguém que tenta nos definir por um momento de falha, por um momento de tropeço, ou mesmo de um pecado, é Satanás. E o tempo todo, a Bíblia diz dia e noite diante de Deus, acusando os nossos irmãos. Então o que você lê lá no livro de Jó, de Satanás falando para Deus, é lógico que o camarada está te adorando. O Senhor abençoa as obras das suas mãos, cercou ele com a sebe, significa um muro, além de abençoar, ainda protegeu para o cara não perder a bênção. Naquele momento, o diabo está dizendo, qualquer um te adoraria nessas circunstâncias. Esse é o trabalho dele. E quando eu e você vivemos só para apontar o dedo. Não estou dizendo que quando alguém erra, não deva ser corrigido, exortado, ou ter a sua atenção chamada. Mas quando a gente só enxerga isso nas pessoas, nós estamos jogando no time errado. Se há um acusador, por outro lado há um advogado. 1 de João 2, eu vou ler do versículo 1 a 3 para a gente ter a visão completa.
Ele diz assim, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Antes dele falar do advogado, ele começa dizendo, a ideia é não pecar. E eu gosto de ler o quadro completo, porque tem alguns que querem pegar só a parte que interessa. Muitas vezes para justificar uma esculhambação na forma de viver a vida cristã. Mas ele diz, apesar da ideia ser não pecar, ele diz, mas, se alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas também pelos do mundo inteiro. No verso 3 ele diz, nisso sabemos que o temos conhecido se guardamos seus mandamentos. Então, antes de apresentar Jesus como advogado, ele diz, a ideia é não pecar. A característica de quem o conhece é uma vida de obediência. Mas, se alguém pecar, precisa lembrar que tem um advogado. Irmãos, nós não podemos considerar uma ideia de vida cristã sem considerar um advogado. O livro de Hebreus nos mostra qual é o ministério atual de Jesus. Hebreus diz que ele vive para interceder por nós. Você consegue imaginar Jesus intercedendo por você diante do Pai? Agora, essa intercessão não é só, meu Deus, estou aqui orando para que dê tudo certo. A razão pela qual eu e você temos um intercessor é porque quando o acusador chega lá, pisou na bola de novo, ele se levanta e diz, isso não define, isso não é a história completa dele. O Senhor consegue enxergar não só o passado de falha, não só o presente de limitação, mas o Senhor enxerga o que o diabo não pode enxergar. O Senhor enxerga o que essa pessoa vai se tornar. Senhor, eu estou aqui reivindicando recursos, a manifestação da sua graça, a ação do Espírito Santo, o seu tratamento. Ele será aquilo que o Senhor projetou, planejou, sonhou que será. E considerar a forma como Deus nos vê precisa fazer com que a gente repense a forma como a gente se vê. Amós 3,3 diz que não podem andar dois juntos se não estiverem de acordo. Você vai andar com Deus, tem que estar de acordo com Deus. Estar de acordo com Deus é dizer, tudo que o Senhor faz, diz, é certo, é o padrão. Efésios 5,1 diz que nós temos que ser imitadores de Deus. Se ele consegue reconhecer o aspecto negativo, a ponto de dizer, eu vou tratar com isso, mas não colocar a maior ênfase nisso, reconhecendo não só que é algo positivo, mas dando a maior ênfase nisso, como eu e você deveríamos nos olhar? Eu percebo que tem muita gente, e falo depois de anos de ministério pastoral, muita gente que acaba sendo paralisado em algum momento da caminhada, porque ele se permite ser definido por falhas que não são a forma como Deus o define. Vou repetir, não estou fazendo apologia a vivemos no lugar das falhas e limitações. Mas é impossível sermos aperfeiçoados sem passar ou transitar nesse terreno. E eu acredito que tem muita gente que precisa parar de olhar só para as suas limitações e erros. Quando Deus olha para mim e para você, o que é que Ele vê? Eu já disse para Deus várias vezes, se eu fosse Deus, está bem que eu não sou. Logo no início da igreja aqui em Curitiba, um dia Deus me confrontou seriamente. Ele diz, você evita pregar a respeito de Sansão. Eu falei, o que é que eu tenho para falar de Sansão? Só para falar que não presta. Pensa no desperdício, um cara nascido e gerado para cumprir um propósito, com uma manifestação única de Deus, como nenhum outro, esculhamba tudo daquele jeito. Eu sempre olhei para o Sansão, definindo ele pelo seu tropeço, pelo seu fracasso. Aquele dia o Espírito Santo disse, para que ele veio ao mundo? Fui conferir lá o livro de Juízes, e o propósito é anunciar de forma clara, ele libertará Israel da mão dos filisteus. O Senhor me disse o que aconteceu no dia da sua morte. Eu lembrava, mas fui dar uma conferida. O texto diz que ele matou mais filisteus no dia da sua morte do que em toda a sua vida. Ou seja, se tem um momento que ele cumpriu o propósito, como nunca antes foi no seu último dia, o Senhor diz, Sansão falhou. Ele é um exemplo que você não deve se inspirar quando diz respeito à falha. Mas ele é um exemplo para todos os que tropeçam. Ele se recusou a morrer na sua falha. Ele se arrependeu, ele clamou por oportunidade. E o que ele fez no último dia da sua vida, com o sacrifício dela, foi muito mais do que tudo aquilo que ele tinha feito antes da queda. Elias. Eu li o Elias na caverna e dizia, Deus não está certo.
por que o Senhor deu tanta coisa na mão do inconstante desse, de um bipolar desse? A Bíblia diz que ele foge de Jezabel porque queria salvar a vida. Aí depois que foge dela para salvar a vida, ele diz para Deus, melhor me morrer do que viver. Se eu sou Deus, eu digo para ele, volta lá e Jezabel resolve seu problema, ué. Você foge porque quer morrer, agora diante de mim você diz que quer morrer. Aí eu dizia para Deus, o cara desiste do ministério antes de cumprir a missão. E o Senhor leva o camarada para o céu, num redemoinho, sem passar pela morte. A questão é que Elias não pode ser definido pela desistência. Lá do finzinho da sua vida, do seu ministério. E tudo que ele fez acaba sendo ignorado e esquecido num momento como esse. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Não confunda isso com mérito, mas lembre de semeadura e ceifa e dos padrões de justiça de Deus. Hebreus 6,10 diz, Deus não é injusto para esquecer as vossas obras. Em outras palavras, ele está dizendo, eu vi o seu tropeço, vi, mas não foi só isso que eu vi. E Deus está dizendo, não vamos conversar só do passado, onde você falhou, ou só do presente, onde você vê as suas limitações. Deus está dizendo, eu estou de olho em você. Eu vejo um final de história que pode ser muito melhor do que toda a sua existência. E, gente, se Deus nos vê dessa forma, nós não temos o direito de nos enxergar diferente, muito menos olhar para os outros. Eu quero terminar em 2 Coríntios 5,16. Abra lá comigo. O apóstolo Paulo faz uma afirmação importantíssima quando a questão é relacionamento. Ele diz em 2 Coríntios 5,16, assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ele diz, se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos desse modo. Então, primeiro ele está falando no geral, a ninguém conhecemos segundo a carne. Ele diz, se antes conhecemos Cristo segundo a carne, isso faz com que alguns levante o questionamento. Disse Paulo, apesar de novo, no ministério de Jesus, já não tinha ainda que a distância, um certo conhecimento de quem ele era. Ele está dizendo, se antes o conhecemos segundo a carne, já não o conhecemos desse modo. O que Paulo está dizendo? Mesmo aqueles que andaram perto do Senhor, que tiveram o privilégio de vê-lo em pessoa, de ver a operação dos seus milagres, de ouvir os seus ensinos, nenhum de nós já o conhece assim. Porque a versão dele segundo a carne era uma versão limitada dele. A Bíblia diz que ele esvaziou-se de si mesmo, Filipenses 2. Ele deixa atributos da divindade de lado. E apesar de nunca ter falhado, de nunca ter pecado, ele viveu a versão mais limitada que o Deus eterno, infinito, poderia viver. Mas depois da ressurreição, os atributos que temporariamente foram deixados de lado lhe são restituídos. Paulo diz em Colossenses 2, nele habita corporalmente a plenitude da divindade. Então ele está dizendo, por mais poderoso tenha sido o seu ministério, nenhum de nós olha mais para aquela limitação. A gente vê a manifestação plena da glória dele hoje. Ele está dizendo, é assim que nós nos recusamos a conhecer qualquer um segundo a carne. Em outras palavras, está dizendo, a gente não olha as pessoas por limitações momentâneas e transitórias. Sabe, existe uma forma correta. Se nós não enxergamos isso, não faz sentido tentar acreditar e praticar o discipulado. Não faz sentido tentar viver o pastoreamento que tentamos praticar nos grupos pequenos, as células. Se nós não conseguirmos olhar da forma como Deus nos olha, cuidar de gente vai ser uma das coisas mais frustrantes em termos de tarefa ou missão de vida que possa existir. Mas se a gente está sempre como Deus, dizendo, não,
Isso foi uma falha momentânea, mas eu me recuso a definir você por ela. Você é mais do que isso. Se você se olha dessa forma, se você olha para os outros dessa forma, se você entende a maneira como Deus olha. Eu sei que esse é um terreno que a gente tem que ter cuidado. Porque alguns distorcem isso para justificar e fazer vista grossa ao pecado e às falhas. Vamos lembrar que Cristo não fez vista grossa ao erro de João. Ele o confronta e diz, aguenta aí, segura aí, campeão. Não encontre motivo de tropeço em mim. Você está equivocado, olha as evidências de que eu sou o Messias. Mas mesmo não fazendo vista grossa a isso, ele diz, mas eu me recuso a definir você por esse momento. E nessa noite, eu creio que embora a gente esteja recebendo uma instrução que vale para qualquer momento, falando da grande maioria de nós, há muita gente que nesse momento precisa redefinir a maneira como olha para si mesmo. A partir da ótica e da perspectiva de Deus. Eu queria que você ficasse em pé e que a gente pudesse terminar tendo juntos um tempo de oração. Você que nos acompanha online, seja nesse momento ao vivo ou depois pela gravação, esse é o momento onde você pode desfrutar do toque de Deus da mesma forma que as pessoas que estão aqui conosco no presencial. E eu quero te encorajar a crer nisso. Eu creio que a reflexão em cima da palavra, ela por si já é algo profundo e poderoso. Como eu disse, há mais de uma semana eu estou debaixo do impacto dessas verdades, que não eram necessariamente coisas que eu não conhecia, mas nessa perspectiva de João, eu confesso que eu nunca tinha reparado. Mas mais do que apenas ruminar nessas verdades que podem renovar nossa mente, podem fortalecer nossa fé, eu creio que Deus quer trazer muito mais do que só encorajamento. Eu creio que tem restauração. Eu creio que tem um sopro de vida do Espírito que precisa alcançar o coração de alguns que nesse momento estão paralisados. Talvez se definindo por um momento de fraqueza, quando isso não pode ser a definição de quem você é. Eu algumas vezes já falei para Deus, onde é que o Senhor estava com a cabeça quando me chamou para o ministério? Porque quando você tem contato com as suas limitações, você começa a questionar, eu não poderia estar aqui. E são momentos como esse que eu descobri que o céu parece estar gritando onde é que você estava com a cabeça, para questionar onde é que eu estava com a cabeça. Se eu que sou Deus onisciente, presciente, conheço todas as coisas, olhei para você, acreditei em você, é bem mais provável que eu esteja vendo o que você não vê, do que eu não esteja enxergando o que você vê. E quando eu começo a pensar, ele acredita em mim, ele enxerga o melhor de mim. Irmão, pensa num turbo interior. O diabo o tempo todo vai trabalhar com essas acusações, não só diante de Deus. Se ele só nos acusasse diante de Deus e a gente nem tomasse conhecimento, talvez ficaria mais fácil. Mas ele nos acusa pessoalmente. O tempo todo nós somos bombardeados por pensamentos, sentimentos. Você não é ninguém, você não vale nada. Você é a causa perdida. Mas quando você ouve os céus dizendo, eu olho para você e o meu rótulo é outro. Você é um eleito, você é um escolhido. Quando você vê os céus dizendo, eu acredito em você. Ah, meu irmão. Tudo muda. Não é questão de apenas olhar para a vida de forma positiva ou negativa. Eu vou te dizer, é mais do que simplesmente se esforçar para acreditar. É entender a maneira como Deus age. Se Jesus olha para Pedro dizendo que você vai terminar bem, é porque ele já está enxergando o que para nós ainda não aconteceu. E é porque ele também tem recursos para que eu e você sejamos aperfeiçoados ao longo do caminho. Poucas coisas me emocionam tanto como quando eu entro nesse lugar, não apenas de um assentimento mental aqui, mas de revelação, de entender o quanto Deus acredita em nós. Como Ele consegue não apenas colocar o olho em algo que deveria ter mais peso, mas chamar nossa atenção para olhar da mesma forma. Como eu disse, isso não é apenas a maneira de nós nos olharmos, deveria ser a maneira de olhar.
outros, de olharmos as circunstâncias. Gente, daqui um mês e pouquinho eu vou completar 25 anos de casado. Se existe algo bom que eu e minha mulher entendemos, é que quando nós começamos a descobrir as diferenças um do outro, é onde é que a gente iria colocar os olhos e o que a gente iria relevar. É quando você olha para alguém imperfeito e você diz, eu recuso definir você por essa pequena imperfeição. Você é muito mais do que isso. E quando você consegue, a despeito daquilo, apreciar e valorizar, o relacionamento é muito melhor. Não é só uma questão de ser duradouro, mas a qualidade. Eu acredito que isso é uma dinâmica para todos os aspectos da nossa vida. É uma lição que Deus nos ensina. Gente que se vê da forma errada, como aqueles espias se viam como gafanhotos, se paralisam, não cumprem o plano e o propósito de Deus. A razão pela qual Deus quer que a gente se veja da forma certa é para que a gente cresça. No entanto, Ele nunca vai dizer, olha, você também é só essa coisa boa. Ele vai dizer, nós vamos ter que trabalhar isso aqui, mas você é mais do que isso aí. Nós vamos trabalhar suas imperfeições e limitações, mas você é mais do que isso. Espírito Santo, vem sobre nós. Não nos deixe sair daqui apenas com encorajamento emocional. Nós oramos pelo Teu sopro de vida. Daquela mesma forma que Ezequiel viu o fôlego de vida, o Espírito de Deus soprando sobre aquele vale de ossos secos. Pai, nós oramos que seja assim na vida de muitos, onde talvez a morte esteja se instalando, os sonhos tenham sido completamente dissipados e roubados, onde alguns se definiram a ponto de dizer para mim, Deus, cessou, eu não avanço mais. Eu oro por uma nova perspectiva, por uma nova visão, trazida pelo alto, Senhor. Se for mera persuasão, convencimento intelectual, emocional, isso não se sustentará. Não vai durar, mas quando o Senhor sopra, quando o Senhor traz revelação, isso é completamente diferente. Nós oramos e clamamos por isso agora em nome do Senhor Jesus. Oramos também por aqueles que talvez não estejam totalmente paralisados, mas vêm sentindo, ó Deus, o peso, a dificuldade de se mover no cumprimento do propósito. Tem se definido de forma equivocada, ou aceitado a definições que outros estão impondo ao mesmo reino das trevas. Pai, nós oramos por uma reviravolta, por uma mudança completa desse cenário interior que tem repercussões do lado de fora, no exterior. Toca as nossas vidas, nós clamamos em nome de Jesus. Oramos não apenas que a verdade da Tua palavra resplandeça dentro de nós, oramos pela capacidade de corresponder corretamente ao Senhor. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus.